Oi pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e hoje nós vamos falar sobre as stacks, pilhas na programação e estrutura de dados. E para ajudar a gente a continuar trazendo essa série para vocês e mais vídeos com outras temáticas, se inscreva aqui no canal, ative os sininhos e deixe um comentário do que vocês querem ver aqui. Então vamos pro vídeo de hoje. Para começar, vamos para o conceito mais genérico, né? Imagina uma pilha de pratos. Você sempre coloca um prato novo por cima e sempre retira o prato de cima primeiro. Essa é a ideia básica de uma estrutura de pilhas. O último a entrar é o primeiro a sair. Isso é chamado de LIFO, Last In, First Out. Uma pilha é uma estrutura de dados linear, ou seja, como já falamos anteriormente em alguns vídeos, os elementos são organizados de maneira sequencial e tem operações básicas que a gente vai ver a implementação logo a seguir, que é o push, que adiciona um elemento no topo da pilha, o pop, que remove o elemento do topo, o top, que retorna os elementos do topo sem remover, e o exempt, que como o nome já sugere, verifica se essa pilha é vazia ou não. E essas operações, elas precisam ser rápidas e eficientes, geralmente levando o tempo Big 1. Isso significa que, dependente do tamanho da entrada, o tempo de execução do algoritmo permanece constante, ou seja, o tempo é constante. Então agora a gente vai para a nossa implementação prática. A gente vai fazer essa implementação assim como nós seguimos a lógica das anteriores em Python, mas logo no final eu vou trazer um exemplo em C para vocês entenderem, porque como eu disse anteriormente, em C fica muito mais completa essa explicação, porque realmente é como funciona debaixo dos panos. O Python sempre tem essa ideia de facilitar as coisas em si, né? Então, aqui, por exemplo, eu vou criar a minha classe, que vai ser a minha classe stack. E eu vou inicializar ela, ou seja, inicializar essa minha pilha. Aqui eu vou inicializar ela vazia, porque é a lógica nesse momento. E aqui agora eu vou começar a criar as funções que a gente precisa para inserir e tudo de ver os dados. Então aqui a primeira função vai ser o push, que vai realmente inserir no topo da fila, né? Da pilha, desculpa. Para isso ele vai receber a pilha e o item que vai ser inserido, né, no nosso topo da nossa pilha. Aqui a gente tem um append que faz justamente essa função. Em C a gente não tem isso, a gente tem que construir na mão mesmo. Então no Python a gente tem essas facilidades quando a gente está falando de estrutura de dados. Aqui agora o pop, que é realmente a ideia de remover, ele sempre vai remover do topo da pilha. E para evitar processamento, como a gente fez anteriormente no vídeo de listas de filas, a gente faz uma verificação antes de mais nada, né? Então, por exemplo, a gente verifica se a nossa pilha está vazia. Se não está vazia, essa função a gente vai criar mais pra frente. E se não estiver vazia, a gente faz o nosso pop. A gente remove o item que a gente quer remover da pilha, sempre o primeiro item. Itens.pop. Como eu disse, aqui a gente tem a função que facilita isso, né? Não precisamos reescrever a lógica para isso, porque o Python já nos facilita com essa ferramenta. E caso ela esteja vazia, a gente só informa que a pilha está vazia. Só para deixar mais completo o nosso código. Beleza. Agora a gente vai criar uma função. A gente vai criar uma função que vai retornar o item sem remover, que vai ser o pick, que eu falei anteriormente, mas no início do vídeo. Então a lógica vai ser praticamente a mesma, mas ele só vai retornar, não vai fazer nenhuma remoção e nada. Então vamos seguir aqui a mesma lógica que a gente fez para evitar processamento desnecessário no nosso código. Então aqui a gente vai verificar se está vazia, mas a gente não vai remover, a gente só vai retornar esse item. Então a gente vai retornar o último elemento da nossa pilha, ou seja, beleza. E aqui a gente retorna um nulo, que a gente precisa retornar nenhuma frase para o usuário. Beleza, a gente tem a nossa função push, o pop, o pick, que vai retornar, mostrar os nossos elementos. E aqui vamos criar um exempt, que a gente está usando em todo esse fluxo. E ele vai receber a nossa pilha, né, para ele verificar o tamanho dela. Então vai ser a mesma lógica que a gente implementou nos códigos anteriores. A gente vem aqui
e eu usei esse link, traz realmente o tamanho da pilha. Self.item, daí a gente verifica se é diferente. Beleza, agora eu acho que essa é a ideia. Não precisamos de mais nada. Então vamos começar a escrever, usar de fato a nossa pilha, né? Criar a nossa pilha. Aqui fora da classe eu vou criar uma stack, uma pilha. E com isso eu vou adicionando os elementos da nossa stack. 10. Stack.push. A função que a gente criou. Opa, fiz besteira. Vamos adicionar só 3 elementos, tá bom pra gente começar o teste. Aqui. Beleza, vamos rodar só pra ver se tá funcionando, não vai dar nenhum erro. Aqui, não deu nenhum erro. Aqui então vamos fazer um print da nossa pilha, pra ver como ela tá removendo o primeiro elemento. Pop. Pela lógica, ele tem que remover o 30, que é realmente o último elemento que adicionou, que se torna o primeiro da nossa pilha. Beleza. Funcionando corretamente o nosso pop, e vocês viram que também inseriu corretamente porque não deu nenhum erro. Aqui, agora, vamos ver se o nosso pick tá funcionando. Ele tem que retornar o primeiro elemento da nossa lista, que agora vai ser o 20, que foi esse aqui que adicionei, esse aqui é o último. Ok, vamos ver, deixa eu comentar aqui, senão ele vai remover. Vamos ver se ele vai retornar o 20. Opa, retornou 30. É porque eu comentei. Isso, certo? Foi o pop que removeu o 30 e o pick, como o 30 não existe mais na lista, ele agora retorna o último, que é o 20. Vocês viram que estão inserindo corretamente e mostrando corretamente. Se eu der mais um pop aqui, por exemplo, ele deve remover o 20. E agora, se eu der um pique, ele vai me mostrar o 10, que é o último que sobrou na nossa lista. E é isso. Agora aqui, só para analisar com vocês, a diferença, né, entre os códigos quando a gente faz com Python e quando a gente faz com C, realmente entendendo a fundo como funciona. Então aqui é o mesmo código que a gente tem aqui, só que em C. Aqui a gente define o tamanho máximo da pilha e aqui a gente cria um struct para inserir os itens, controlar os itens que a gente está inserindo na nossa pilha. Aqui a gente cria o init, que é a nossa função que vai inicializar essa pilha. Aqui a gente tem o exempt, que vai verificar se essa pilha está vazia ou não. Ele vai receber sempre essa pilha e vai retornar sempre os elementos para fazer essa verificação. Aqui o push, que é a mesma ideia lá anterior, então seria o que está sendo feito por debaixo dos panos ali no Python. Aqui é o push que vai receber a pilha e o item que vai ser adicionado e vai se inserir sempre esse item no topo da nossa pilha. E aqui a gente tem toda essa parte de ponteiros e adicionando e apontando para os itens da pilha. Aqui a gente verifica se não atingiu o limite máximo, né? Lembrando sempre que a gente começa no índice 0, por isso a gente tem que verificar se é menos 1, esse menos 1. Aqui o pop, que a ideia é só verificar realmente se essa pilha que a gente criou tá vazia ou não, e a pilha está vazia, vai retornar, e caso não, ele vai remover o item dessa pilha. E aqui o pick, que é a mesma ideia do anterior, que vai só mostrar o item da pilha, e aqui a gente inicializa a função adicionando os mesmos elementos e mostrando as informações para o usuário em si. Então aqui podemos ver que está funcionando perfeitamente. O topo, que é o último elemento que a gente vai adicionar, é o removido, que vai ser o 30, que foi o último elemento, né, adicionado, e o topo depois da remoção do 30, que vai ser o 20. Então, a ideia é a mesma, mas aqui é realmente como funcionam as coisas por debaixo dos panos. Com aqui a gente já faz já temos essas funções para fazer diretamente. Aqui é realmente como funciona. Então, é bem mais simples quando a gente faz em Python, mas em C é muito importante a gente ter essa noção do que está acontecendo aqui, para de fato a gente entender, né, a estrutura de dados na prática, essa parte de pilhas. Tá, mas agora você deve estar se perguntando onde realmente eu vou usar esses conceitos que você trouxe aqui no meu dia a dia, né?
E isso é bem simples. Eu trouxe alguns para vocês, mas pilhas são usadas em completamente quase todo na programação. Mas o bem famoso, o exemplo bem famoso que você utiliza bastante é histórico de navegador. Quando você navega na internet, cada página visitada fica armazenada como uma pilha. Quando você clica no botão de voltar, para voltar para a página anterior, a última página é removida da pilha e você retorna para a anterior para continuar essa navegação. Outro exemplo bem comum é o nosso Ctrl Z, né? O desfazer. Em editores de texto, quando a gente dá o Ctrl Z, a ação é apagada e retomada para o anterior. Então, quando você digita algo no Word, por exemplo, no Photoshop, as ações são armazenadas em uma pilha e quando você aperta o desfazer, a última ação é removida e a anterior reaparece. Outro exemplo também é chamadas de funções na programação, que é já um exemplo mais avançado para quem realmente trabalha com isso no dia a dia no mercado de trabalho. Sempre que uma função é chamada, ela é colocada na pilha chamada call stack. Quando a função termina, ela sai da pilha e volta para a anterior. Também, para o pessoal que gosta de jogos, é bastante utilizado em algumas partes de alguns jogos famosos, mas um bem comum é jogos como xadrez. Eles usam a pilha para armazenar os movimentos e permitir que o jogador desfaça as jogadas. Esses são alguns dos exemplos que eu consegui trazer e pensar aqui para vocês hoje. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.